Bom dia e bem-vindo a este vídeo no qual vamos falar sobre a estratégia americana no Pacífico. Para isso, temos a sorte de ter Benjamin Blandin para este vídeo. Olá, obrigado a você. Você está localizado na área... Exatamente, na Malásia. Um doutorado especializado no assunto, isso mesmo. Um doutorado em geopolítica, com uma tese sobre a guerra assimétrica no Mar do Sul da China. Vejamos nosso primeiro vídeo sobre este tópico, o quarto que fizemos juntos, um verdadeiro especialista. Então, do meu ponto de vista anti-imperialista, né, os americanos são a força dominante na Ásia-Pacífico? É uma visão anti-imperialista ou é realmente assim que acontece no campo? Potência imperialista, sim, absolutamente. Potência hegemônica, não, né? Quer dizer, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, desde a Guerra do Vietnã, claro, os Estados Unidos ainda são uma potência muito importante, mas a China emergiu, o Japão também é poderoso, né? A Coreia emergiu economicamente e estrategicamente nos últimos anos, e a Austrália também, especialmente no contexto do Austrália, United Kingdom and United States. Mas isso significa que eles têm total liberdade de ação na área? Eles dominam qualquer um dos outros atores, não estamos falando da China. Ou realmente hoje eles estão limitados em sua capacidade de projetar meios militares? Então, se falamos de tudo que está a leste da famosa primeira cadeia de ilhas, sim, nesse espaço, sem serem onipresentes ou onipotentes, eles podem fazer muitas coisas e são claramente dominantes. Depois, sobre tudo que está a oeste ou ao norte dessa primeira cadeia de ilhas, não, isso não é mais a realidade atual. É uma presença e um poder, falamos recentemente sobre o pivô com Obama, né? O pivô da Europa para a Ásia, é uma ascensão progressiva de poder nos últimos 150 anos ou é um retorno dos Estados Unidos? Hoje, não estamos mais falando de um retorno, ou seja, em meus trabalhos de pesquisa, né, eu identifiquei 3 fases principais. No final do século XIX, durante a fase exploratória, destacam-se o famoso Esquadrão do Pacífico e os compromissos na Coreia e na China. Em seguida, a fase de onipresença e onipotência, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã. Então, a terceira fase, que é o desengajamento geográfico dos compromissos militares e o retorno com o pivô, onde lá, sem estar em um retorno de tropas, né, estamos mais em uma presença por rotação, o desenvolvimento de infraestruturas, então é como uma impressão que é muito menor do que foi no passado. Quando você fala de desengajamento, isso significa que fisicamente eles tinham menos poder no solo, no campo, ou simplesmente que eles não tinham mais as mesmas vontades de impor governos amigos à direita, à esquerda. Então, ambos. Mas vou primeiro focar minha resposta. Mas no quesito presença de tropas, passamos de 500 mil homens somente no Vietnã, incluindo as zonas de permissão, Tailândia, etc., além das tropas no Japão, Coreia, Filipinas e até mesmo em Taiwan até os anos 70. Passamos disso, portanto, realmente uma presença militar muito pesada para um desengajamento completo dos 500 mil homens no Vietnã, um desengajamento em 1992 das Filipinas e uma redução de cerca de 1/3 ou um pouco mais na Coreia e no Japão. Portanto, eles reduziram fisicamente, incluindo na Coreia e no Japão, cerca de 600 mil homens no total deixaram o teatro. Mas é porque fazemos melhor com menos homens, graças a equipamentos de maior capacidade, submarinos, porta-aviões, sistemas de defesa nada mais eficaz? Ou é realmente o seu poder de fogo no local que diminuiu? Primeiro de tudo, como a guerra do Vietnã terminou, naturalmente as tropas que estavam lá para o Vietnã, os 500 mil GIs, voltaram para casa. Posteriormente, o Japão e a Coreia, durante as décadas de 80 e 90, o aspecto de segurança levou os estrategistas americanos a acreditarem que poderiam fazer mais com menos homens. De fato, né, as capacidades dos equipamentos melhoraram, então talvez possamos ver o futuro nisso. É fato que houve um desengajamento de cerca de 30% do pessoal, principalmente no Japão e na Coreia, além da saída completa de Taiwan e das Filipinas a pedido das autoridades. Havia tropas em Taiwan e eles abandonaram Taiwan? Por vontade própria ou a pedido dos taiwaneses. Depois que os Estados Unidos reconheceram a China comunista como representante do princípio de uma única China, naturalmente, as tropas americanas não podiam permanecer. Tivemos um desengajamento de tropas. Este não impediu os Estados Unidos da América de aprovar leis sobre Taiwan, incluindo a venda de armas. Claro, e a França também forneceu, em particular, as fragatas Lafayette? As Lafayette. Mas então, se ficarmos no caso de Taiwan, porque é realmente interessante abandonar Taiwan quando temos homens no terreno, e continuamos a apoiar
militarmente a ilha, que é de fato independente hoje. Há um acordo, você disse, eu não me lembro como se chama, nos anos 70, certo? Exatamente. O Taiwan Relations Act. Esse acordo ainda está em vigor? Eles vão apoiá-lo? Ou vai ser como o Memorando de Budapeste, onde a Ucrânia entregou suas armas nucleares, prometeram-lhe a garantia de segurança de suas fronteiras e, no final, a abandonaram? É importante lembrar que Taiwan já teve um programa nuclear no passado. É uma realidade pouco discutida. Quando eu falava sobre as presenças americanas, não era necessariamente massivo. Abandonado, desculpe. De qualquer forma, oficialmente. Não sou especialista em armas nucleares. O que sabemos é que não havia necessariamente uma forte presença militar dos Estados Unidos, da América, mas havia conselheiros militares, uma presença ainda significativa. Depois eles partiram quando o acordo com a China comunista foi feito. Depois isso não impede que novas leis foram aprovadas para manter e reforçar as relações com Taiwan. As vendas de armas continuaram. Contudo, apesar do aumento constante nos pedidos de armas de Taiwan, eles sentem que há um tipo de efeito funil e as entregas americanas são ainda bastante lentas e sistematicamente ou quase sempre atrasadas. Por isso eles têm sua versão local do F-16, etc. Eles estão buscando soberania em relação aos Estados Unidos da América. Ter um mínimo de soberania e independência técnica, tecnológica e industrial. Atualmente, os americanos ainda respeitam de fato seus compromissos ou estão realmente recuando? Farei uma comparação com as Filipinas, onde há o Tratado de Defesa Mútua, assinado nos anos 50, que estabelece um quadro claro onde os Estados Unidos da América se comprometem a defendê-las se forem agredidas. Com Taiwan é diferente. Há um acordo e mantemos relações, mas não há um reconhecimento onde os Estados Unidos da América se comprometem a defender Taiwan se houver agressão. Mesmo assim, seria do interesse deles fazer isso. Porém, oficialmente, o quadro é mais flexível e menos restritivo em relação a Taiwan do que as Filipinas. Certo. Nas Filipinas, há uma razão específica para a proximidade com este país, seja histórica ou com o intuito de incomodar. Os chineses. No século XIX, os americanos derrotaram os espanhóis e ocuparam as Filipinas no contexto mencionado anteriormente. Os Estados Unidos ocuparam as Filipinas até o início dos anos 40, contrariando as apostas, e mesmo após a independência filipina no pós-Segunda Guerra Mundial, a presença militar americana se manteve até 1992. E então, houve essa estrutura de 92 partidas naquele momento como definitivo e, na verdade, retorno a partir dos anos 2010 no âmbito do Iniciativa para a Cooperação de Defesa Aprimorada, portanto, Acordo de Cooperação de Defesa Aprimorada. Iniciativa americana, onde as Filipinas precisam dos americanos para lutar contra os terroristas, etc. O que observamos, no entanto, é que 92 partidas dos americanos, 95 ocupações do atol do Recife de Michif, na zona econômica exclusiva das Filipinas pela China, imediatamente após. E o que observamos também é 2012, ocupação de Scarborough Shoal, etc. Então, na verdade, há realmente uma relação de causa e efeito. Antes da partida dos americanos, isso não ocorreu. Tudo isso ocorreu após os americanos partirem. Portanto, as Filipinas, de qualquer forma, veem uma relação de causa e efeito. Assim, as Filipinas convocam os americanos para não perderem mais espaço para a China. Os americanos se beneficiam disso, pois estão em uma política de contenção em relação à China. Eles treinam do mesmo modo com a Coreia do Sul, por exemplo. Então, ainda não com a Coreia, mas os Estados Unidos foram, vamos dizer, o primeiro degrau nesta escada. Posteriormente, acordos como o Visiting Force Agreement ou o Reciprocal Access Agreement, que permitem exercícios conjuntos ou presença de tropas estrangeiras nas Filipinas, foram assinados ou estão para ser firmados com Japão, França, Austrália e provavelmente outros países. E com a França é uma cooperação no desenvolvimento de material militar ou queremos ir além disso? Então, é desenvolvimento de material militar. Não estamos lá. Em seguida, o que fazemos hoje? Nós já temos um adido de defesa. Recentemente, temos um adido de armamento. Fizemos o que chamamos de passagem inocente, portanto, passagens desarmadas de navíos, paradas portuárias, chamadas de porto, exercícios navais também já. Acabamos de fazer um, haverá outros. A presença francesa está se fortalecendo com o Naval Group, tendo uma antena em Manila, e o desejo de continuar vendendo navios e possivelmente submarinos, e possivelmente Rafales nas Filipinas. Ok. Os Estados Unidos, o pivô, estamos falando justamente desse retorno às Filipinas, etc. Mas isso se materializou em um aumento de poder, você diz. Mas qual é o objetivo? Mais uma vez, é apenas ficar em paridade com os chineses, conter
o progresso e a agressividade dos chineses, ou há realmente uma visão estratégica mais distante? Primeiramente, é crucial ressaltar que o Ocidente como um todo, seja ele chamado de Ocidente coletivo ou Estados Unidos, não possui uma postura contrária à China. Se a China não provocasse tensões e disputas no Mar do Sul da China, no Estreito de Taiwan e no Mar da China Oriental, provavelmente não haveria base para as ações atuais dos Estados Unidos. Na verdade, há uma espécie de retorno americano, mas que é muito diferente. Ou seja, não estamos lá com uma presença militar massiva de tanques, aviões, artilharia, tropas. Estamos lidando com algo muito mais sutil. Será um fortalecimento de capacidade, principalmente para os países onde essas instalações eles são construídas. Portanto, nos locais idílicos, não são bases americanas, são bases filipinas abertas à presença rotativa de tropas americanas. Assim, para isso, eles necessitam de uma rede de aeroportos ou pistas em toda a região da Ásia-Pacífico. Mas, mais uma vez, não são suas bases, né? São instalações desses países. Contudo, eles modernizam essas instalações por conta própria para que, se necessário, possam dispersar seus aviões pela região e evitar sua destruição. E esse retorno da presença americana no local também é acompanhado por uma pressão para a compra de armamentos americanos? Estou pensando na OTAN. Na OTAN, os Estados Unidos da América conseguem impor o F-35 em detrimento de outros aviões, como o Rafale ou o Eurofighter. A presença deles no local obriga a Coreia, as Filipinas, a Indonésia a comprar sistematicamente equipamento americano? Sem dúvida, há pressões amigáveis dos Estados Unidos da América. Não podemos negar ou ignorar essa possibilidade. Em seguida, o que é certo é que muito poucos países, na verdade, no Sudeste Asiático, têm os meios para adquirir esse tipo de material. O Japão e a Coreia são países muito ricos e desenvolvidos. O desenvolvimento econômico deles difere muito das Filipinas, Indonésia, Malásia ou Vietnã. E não é para insultar esses países que dizer, mas é factual. E então, se pegarmos a Indonésia tem caças russos, caças americanos, acabou de encomendar caças franceses, e no programa do caça furtivo ou semifurtivo coreano. Portanto, para os Estados Unidos, entregar F-35 para a Indonésia não faria necessariamente muito sentido. Primeiro, a Indonésia pode não ter recursos para adquiri-lo. E segundo, porque isso poderia gerar riscos de espionagem, engenharia reversa ou outros desvantajosos para os Estados Unidos da América. Além disso, há necessidade de infraestruturas e pessoal. Então, lembramos, no entanto, que o Rafale havia ganhado as competições para os aviões de caça na Coreia do Sul e em Singapura. Em ambos os casos, os americanos ainda nos desalojaram para vender seu F-15 ou F-35, no caso dos F-15. Verdade, você está absolutamente certo. Isso também se explica por razões históricas. Esses países eram aliados dos Estados Unidos muito antes de terem relações privilegiadas com a França, portanto, isso certamente influenciou na decisão final. Ele era melhor e ainda ganhou as competições. É lamentável, mas não surpreendente. Quantos GIs estão baseados na Coreia do Sul? De memória, em torno de 30 mil. Isso ainda é bastante e entre 40 a 50 mil, desculpe, não tenho o número exato. Isso inclui tudo: aviação, exército, fuzileiros navais e marinha. Inclui principalmente a grande base de Yokosuka, onde navios americanos estão estacionados. No Japão também existem porta-aviões nucleares americanos, algo realmente poderoso. Então temos os porta-aviões nucleares, temos as fragatas Arleigh, temos os destroyers Zumwalt e as máquinas de litro. De fato, é uma presença muito notável. Porta-helicópteros ou porta-aviões também. Os Estados Unidos entregaram cerca de uma dúzia de navios que são reciclados de sua própria guarda costeira e que agora servem na marinha da guarda costeira das Filipinas. Estamos falando de navios que podem ter de 35 a 97 metros. Portanto, não são apenas navios pequenos. 97 metros, isso começa a ficar sério. E então, que perspectiva você vê para a presença americana na Ásia-Pacífico e que evolução de sua estratégia podemos imaginar a longo prazo? Os navios que eu mencionava começaram a ser entregues nas Filipinas, pois elas foram o ponto de apoio americano durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Pacífico, sendo fundamentais para a reconquista do arquipélago. Portanto, existem laços históricos militares, estratégicos e de inteligência. Nas Filipinas existe o costume de gerenciar materiais americanos. Portanto, isso foi feito realmente com uma lógica de facilidade. Depois, não para por aí. Quer dizer, recentemente, os Estados Unidos também entregaram equipamentos militares ao Vietnã, à Malásia, navios em particular, mas também drones, Scan Eagles, para que possamos monitorar, para que cada um desses países possa monitorar sua zona econômica exclusiva. Sim, há compartilhamento mútuo de informações entre esses países e os Estados Unidos da América,
Nas Filipinas, os Estados Unidos da América financiaram o Centro Nacional de Vigilância Marítima, conhecido como National Squad Center, localizado em Manila. Por que eles não fazem uma OTAN asiática, Ásia-Pacífico? Por que os Estados Unidos não tentam impor uma arquitetura que é totalmente lucrativa para eles no âmbito da OTAN? Por que eles não tentam fazer a mesma coisa lá? Bem, em primeiro lugar, porque... Eu acho porque o nível de fusão e análise de informação e inteligência é menor nos países em questão, porque não há uma cultura entre esses países de cooperação base. Então, fazer trabalhar juntos seria complicado. E eu acho que os Estados Unidos não querem se expor a uma crítica que seria muito fácil, né, de dizer que os imperialistas criaram a OTAN na Europa, agora vai ser a OTAN na Ásia. E eu acho que os Estados Unidos me pagaram por muito tempo, infelizmente, a imagem que eles geraram com as guerras no Iraque e as guerras no Afeganistão, onde eles deram essa imagem de intervenção imperialista de um país que fazia votos na Organização das Nações Unidas, e então, seja sim ou não, eles iam de qualquer maneira. Mais do que uma imagem, eles adquiriram um fato naquele momento. Você acha que o fato de eles não apoiarem a Ucrânia no nível que seria necessário para permitir que a Ucrânia mantenha sua soberania dá impressão a esses países que estão esperando pelo guarda-chuva americano, a Coreia do Sul, o Japão, Taiwan, as Filipinas, etc. Será que ver que eles não se lembram o suficiente da Ucrânia os assusta em relação à sua própria soberania, seu próprio apoio americano no futuro, se fosse necessário? Eu não acho, eu estou convencido. Os países da região estão realmente analisando o que está acontecendo lá. Taiwan observa as ações dos Estados Unidos da América na Europa para entender o que os americanos estariam dispostos a fazer por eles. Então, sim, tudo é observado, e nas minhas interações com oficiais malaios, vietnamitas, filipinos, até tailandeses me fizeram perguntas sobre o conflito na Ucrânia, me pediram minha análise. Há, de fato, um interesse envolvido, não sendo apenas um conflito distante e periférico que não os afeta. Sim, é longe, mas eles prestam muita atenção, porque justamente isso dá o lado, eventualmente, como os Estados Unidos se posicionam. E sabemos muito bem que as Filipinas, em particular, já em 1975, portanto, há mais de 50 anos, já reclamavam da ambiguidade dos Estados Unidos em relação às suas intenções sobre o respeito ou não respeito, ou respeito parcial do quadro de defesa que os unia. Portanto, isso não é exatamente novo, mas, de fato, né, o conflito na Ucrânia permite reativar esses medos ou essa apreensão que alguns países podem ter, de fato. Esses países, como Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Camboja, que fornecem equipamentos militares e de desminagem para a Ucrânia, fazem isso sob pressão dos Estados Unidos da América. Em alguns casos, os equipamentos passam fisicamente pelos Estados Unidos antes de serem enviados à Ucrânia, evitando a impressão de um armamento direto. Acredito que você está falando dos projéteis de 155 coreanos e os japoneses é o sistema de defesa aérea Patriota. Taiwan, eles forneceram drones, forneceram bastante equipamento. Eles fazem isso porque os americanos dizem para ir em frente, ajude a Ucrânia, ou porque eles veem que uma vitória russa diria à China que é open bar, você pode ir. Eu concordo totalmente com essa análise. Eles fazem um paralelo muito claro entre si. Se a Rússia prevalecer lá, isso permitirá que a China prevaleça aqui. É realmente, e sem consulta entre esses países, muitos realmente têm essa análise. Eu, pessoalmente, não acho que houve pressão americana. Esses países não possuem necessariamente quantidades astronômicas de material para ceder. Então, se eles fazem isso, entre aspas, é de bom coração. Acho que o Japão poderia fazer mais, isso não é suficiente. Acho que a Coreia poderia fazer mais. O Sudeste Asiático seria bem complicado. Mas o importante, eu diria, é ajudar. Se eles estão dando o máximo, ótimo. Mas eu acho que é realmente sem nenhuma restrição. Apenas um pequeno ponto, porque vamos falar apenas sobre o equilíbrio nuclear. Você sabe que, aliás, a Rússia, quando hesitou em usar a arma nuclear no final de 2022 na Ucrânia, a China veio até ela dizendo que se você usar a arma nuclear na Ucrânia, isso autoriza Taiwan a se armar com a arma nuclear, já que existe uma regra hoje de não utilização de uma arma nuclear contra um país que não a possui. Essa regra, porque você falou há pouco sobre esse programa nuclear taiwanês que foi interrompido, você sabe se, para o seu conhecimento, né, outros países estão prestes a tê-lo. A Coreia do Sul, assim como a Alemanha na Europa, poderia ter obtido armas nucleares há alguns meses, se quisesse. Sabe-se que no passado alguns países estiveram perto de obter armas nucleares. Sabemos que o Iraque tentou, sabemos que Taiwan também tentou, a Ucrânia, ela realmente tinha. No Sudeste Asiático, apenas a Coreia, o Japão ou Taiwan teriam a capacidade de desenvolver uma arma nuclear em alguns anos. Mas, mais uma vez, hoje não temos equipamentos equipados com sensores para detectar esse tipo de coisa.
Então acho que dificilmente passaria despercebido. Porém, eles possuem outros meios de retaliação, como os mísseis hipersônicos em desenvolvimento. Sabemos que Taiwan tem uma força de mísseis hipervelozes para atingir a barragem das Três Gargantas ou outros alvos na China. Então, eles não se comunicam sobre isso naturalmente, mas sabemos que eles existem, né? Sabemos que o Japão está aumentando o alcance de alguns de seus mísseis antinávio de 200 para 1.000 quilômetros. A Coreia também possui planos nessa área. Estamos falando de um desenvolvimento soberano e indígena, sem qualquer apoio americano. Soberano no sentido de que é projetado por engenheiros, técnicos e cientistas desses países. Hoje em dia, é absolutamente impossível não ter chips, elementos ou componentes vindos de outros lugares. Última pergunta. Os Estados Unidos vão continuar a ganhar força à medida que a China se torna ameaçadora, ou haverá um momento em que eles vão atingir um patamar porque simplesmente, economicamente, eles não podem... Atualmente, temos um patamar claro em termos de capacidade de produção e reparo de navios e submarinos nos Estados Unidos da América. Esse é um problema que não é de hoje, tem se agravado nos últimos 15 a 20 anos, mas hoje, né, estamos realmente em uma situação de crise onde os Estados Unidos estão fazendo acordos com o Japão e com a Coreia porque eles não têm a capacidade de aumentar a produção. Eu não sei exatamente quais são os gargalos, mas isso tem um impacto... Principalmente na Austrália. Atualmente, na Austrália, é incerto se os famosos 3 submarinos Virginia serão entregues, o que inevitavelmente prejudicará o programa dos próprios submarinos Australia, United Kingdom and United States Class. Portanto, há consequências em cascata para os Estados Unidos da América, Ásia, Pacífico e Sudeste Asiático. Se produzimos, reparamos e modernizamos menos, a frota vai se desgastar ano após ano. Você confirma que a traição australiana, americana e inglesa para enganar os franceses neste programa Australia, United Kingdom and United States, agora é certo que a Austrália não terá mais submarinos por um período... Isso é absolutamente certo. Ou seja, que eles têm os submarinos Collins, que, segundo a Marinha Australiana, estavam no fim da vida útil e com potencial operacional reduzido a 5 a 7 anos. Já se dizia isso há 5 a 7 anos? Portanto, será necessário não modernizar, mas manter em estado de vida, ou melhor, de sobrevivência, esses submarinos até que os Virginias ou os Australia, United Kingdom and United States Class cheguem. Ou seja, até 2040 a 2045. Nós fala de 15 a 20 anos com virtualmente nenhuma força submarina operacional. Será a oportunidade para os chineses atacarem. Escute, Benjamin, muito obrigado. Obrigado, Xavier. Esperamos que tenham gostado. Deixaremos todos os links nos comentários, especialmente nossa entrevista sobre os ROCs quando fomos enganados. Os australianos estão em apuros devido aos americanos. Esperamos que tenham gostado. Até breve. Legenda Agência T501.